Eu creio, ó Deus, que o teu poder se faz presente aqui, ó Pai, pois eu creio, Senhor Jesus Cristo, que os céus estão abertos nesta manhã, nessa igreja, ó Pai. Ó Deus Santo, nós te pedimos a tua graça, te pedimos, ó Deus, a manifestação dos teus dons espirituais. Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que tu enche esta casa com o teu poder, Senhor, através da tua palavra que será ministrada, ó Pai, através do teu ensino, Senhor, que será falado aqui, ó Deus. Ó Pai querido, estenda as tuas mãos, Senhor, para, Senhor Jesus Cristo, aqui falar a cada coração. Usa o teu filho, Senhor, com poder e glória. Ó Deus, ajude-o a lembrar aquilo que tu já colocasses no coração dele, Senhor, e que nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, ó Deus, alimentados pelo teu Espírito Santo, pois assim eu creio, Senhor, que tu és um Deus que está presente em todas as reuniões que são feitas em teu nome, Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Em pé como estamos, recebemos o pastor Gutierrez. A paz do Senhor a todos os irmãos, amém. Podem sentar, irmãos. Quero aqui já agradecer o convite do pastor Fabiano para estar aqui, também a recepção dos pastores, pastor Zaratiel, trago também a saudação ali do setor de Pinheiros. Meus irmãos, eu fui convidado aqui nesta semana de estudo para falar sobre a nossa teologia pentecostal, a partir do tema do batismo no Espírito Santo, que é um tema bastante central na teologia pentecostal. Eu vou compartilhar no decorrer dessa fala, dessa aula, né, alguns slides, mas eu quero que você também me acompanhe em alguns versículos bíblicos que eu vou ler aqui no decorrer da fala. Meus irmãos, quando a gente fala em teologia pentecostal, por muitos anos a gente ficou um pouco na defensiva. Como assim? Por muitos anos a gente ficou mais ou menos apenas se defendendo das acusações. Acusações essas de que os pentecostais não tinham teologia, que a base da doutrina pentecostal é uma base fraca, uma base não muito sólida de leitura da Bíblia. E essas acusações elas foram ocorrendo aí no decorrer das décadas, até porque o pentecostalismo já tem mais de 100 anos. E é bem verdade que os pentecostais, por muito tempo, infelizmente isso foi um problema, por muito tempo foram resistentes ao ensino da teologia. Tinha ali uma desconfiança excessiva da teologia. Para os irmãos terem ideia, o pentecostalismo, como nós conhecemos hoje no Brasil, ele nasce no Brasil em 1910, com Luigi Francescon, um italiano, que funda a congregação cristã ali no Brás. Em 1911, nasce a Assembleia de Deus pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Mas a gente só vai ter um seminário teológico na década de 50, final da década de 50, início dos anos 60, então demorou bastante para que os pentecostais se despertassem mais profundamente para a teologia. Inclusive isso era tão mal visto naquela época que as pessoas chegavam a ser disciplinadas por estudar teologia, né? Chegou a esse momento ali na nossa história. Mas isso mudou, graças a Deus, especialmente ali nos anos 70, e gradativamente a gente vem aprofundando a nossa teologia, graças também ao próprio trabalho ali atrás, do CAPED, de difundir uma teologia mais popular por meio da escola dominical. Isso mudou basicamente a forma como a gente vê hoje. E hoje a gente pode falar que os pentecostais, eles estão com ferramentas, estão preparados para responder a qualquer teólogo, a qualquer corrente teológica, aquilo que crê. Porque a gente tem uma teologia sólida, a gente tem bases bíblicas bastante sólidas para a gente defender o que nós cremos. Porque, basicamente, o que é um pentecostal?
Pentecostal é um cristão convencional que ele só vai, em um ponto específico, ser diferente dos cristãos mais tradicionais, ou dos chamados cristãos históricos, que é basicamente a doutrina do batismo no Espírito Santo. Essa é a grande diferença entre ser pentecostal ou não ser pentecostal. Só para os irmãos entenderem, toda a corrente cristã, seja o catolicismo romano, seja o protestantismo histórico, seja, por exemplo, as igrejas evangélicas históricas, todas essas correntes, elas defendem uma ideia de batismo no Espírito Santo. Todas. Só que essas correntes entendem que o batismo no Espírito Santo, no caso do catolicismo, ele entende que esse recebimento dessa unção especial do batismo, ela ocorre no momento da cerimônia da crisma, tá? Quando ali a criança, ou mesmo um novo convertido ao catolicismo, está passando pelo processo de adesão àquela fé, e aquele momento da crisma, segundo a teologia católica, é o momento que se recebe o batismo no Espírito Santo. Já no protestantismo tradicional, o batismo no Espírito Santo é recebido no momento da conversão. Então você, no momento da conversão, já é batizado no Espírito Santo. Nós pentecostais cremos diferente. Cremos que o batismo no Espírito Santo, ele ocorre em algum momento posterior à conversão. Ele até pode ocorrer no momento da conversão, mas não é comum. Ele normalmente vai ocorrer numa segunda etapa da vida cristã, e ele vai ocorrer para um objetivo muito específico. O objetivo específico do batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para testemunho público do Evangelho. Então, quando a gente vê aqui na Bíblia o propósito do batismo, você pode até abrir aqui a Bíblia comigo, a gente vê ali em Atos capítulo 1, quando Jesus ele está naquele momento falando as suas últimas palavras com os discípulos antes de subir aos céus, Jesus cita essa frase que é bastante conhecida no meio pentecostal, que está aqui em Atos capítulo 1, no versículo 8, quando diz assim, né? Mas recebereis poder, ou como diz na tradução Almeida corrigida, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o que, irmãos? Testemunhas. Então aqui é a chave para a gente entender qual é o propósito do batismo no Espírito Santo. Quando a gente fala no batismo no Espírito Santo, a gente está falando de uma experiência que ela serve a esse propósito específico, tornar o crente uma testemunha. Isso aqui é bastante importante. Tá? Por quê? O batismo do Espírito Santo, ele não é meramente uma experiência pela experiência. Não é algo assim só para eu me sentir bem, não é algo apenas para eu ter uma experiência sensorial, não. O batismo no Espírito Santo, embora envolva emoção, envolva sensações, envolva inclusive o nosso corpo reage a essa experiência, mas o batismo no Espírito Santo, ele tem esse propósito aqui, ser-me-eis testemunhas, ou seja, é um revestimento de poder que impulsiona o crente a testemunhar do Evangelho. Então esse é o nosso entendimento pentecostal de batismo do Espírito Santo, especialmente baseado no texto de Atos. É muito claro o propósito aqui. Dito isso, nós também falamos que o batismo no Espírito Santo, além de ser uma experiência que me torna uma testemunha, ele normalmente é acompanhado de um sinal físico, que é o sinal do falar em línguas. Isso fica bastante claro quando a gente lê Atos 2, Atos 10, Atos 19, em todos esses eventos onde há o recebimento do batismo no Espírito Santo, as pessoas passam a falar em novas línguas. E esse é um ponto-chave que há muita contestação. E como estudo bíblico aqui, eu quero trabalhar com os irmãos o porquê das contestações e quais são as nossas respostas como pentecostais.
A primeira contestação, que é bastante popular, é uma contestação que fala o seguinte: ok, vocês pentecostais pregam o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas, só que vocês só se baseiam em atos. A base de vocês é apenas atos. Esse é o argumento, tá? O argumento que contesta essa nossa doutrina. Qual é a resposta aqui, irmãos? E a resposta é bastante simples. Em primeiro lugar, não há problema em se basear apenas em Atos. Não há problema. Atos também é a palavra de Deus. Atos é um livro, inclusive, bastante grande do Novo Testamento. Então, se a gente considerar ali, pensando só no Novo Testamento, Atos é um dos maiores livros do Novo Testamento. Mas esse argumento é falso. A doutrina pentecostal, ela não está baseada apenas em Atos. Longe disso. Essa ideia de um enchimento do Espírito Santo, que impulsiona o crente a ser uma testemunha, e que esse enchimento ele acaba provocando algum tipo de manifestação física, ele está presente em toda a Bíblia. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesta manhã. Abra, por exemplo, a Bíblia em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Certamente você, quando pensa em doutrina pentecostal, não vai lembrar de Números, capítulo 11. Você já vai logo para o Novo Testamento. Mas é muito curioso como Números 11 é a primeira experiência pentecostal da Bíblia. É o que os estudiosos pentecostais chamam do Pentecostes do Antigo Testamento. E veja como é verdade isso. Números 11, a partir do versículo 24. Vou até pedir para o irmão colocar na tela, para a gente ler juntos aqui. Só contextualizando, em que momento a gente está aqui? Israel já está no deserto, o povo murmurento, o povo dá muito trabalho para Moisés. Moisés é um homem bastante paciente, mas ele chega aqui no seu limite. Ele não aguenta mais a murmuração do povo. O povo está dando muito trabalho para Moisés. E ele está literalmente pensando em desistir. Então Deus fala profundamente com Moisés e diz o seguinte para Moisés: Moisés, fica aí onde você está, que eu vou levantar 70 homens para ajudar você, para auxiliar você. Esses 70 anciãos você vai escolher dentre o povo, 70, das 12 tribos, e eles vão ser seus auxiliares. E fica aí na sua que eu vou te auxiliar nisso. Aí Moisés, ele cumpre exatamente o que Deus manda. Aí olha o que diz o versículo 24. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Lembrando, eles estavam no deserto, havia ali a tenda, o tabernáculo, e ele põe esses 70 homens ali ao redor da tenda. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Olha a ideia aqui, ó. Desceu na nuvem. É a ideia da presença de Deus descendo. Essa é uma ideia sempre presente nas manifestações espirituais do batismo do Espírito Santo. Essa ideia a gente vai ver lá em Lucas, por exemplo, quando Jesus está sendo batizado nas águas, que o céu se abre e vem a voz do próprio Deus dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. Aqui o Senhor desce na nuvem e fala, né? E diz o texto: e tirando do Espírito que estava sobre ele quem? Moisés. Lembrando, até aqui apenas Moisés era um homem capacitado pelo Espírito Santo para dirigir o povo. Até aqui, só Moisés. Diz o texto bíblico que Deus tira de Moisés o Espírito Santo que estava sobre ele e o põe sobre aqueles 70 anciãos. Olha a ideia aqui de distribuição, irmãos. Estava só sobre Moisés e é distribuído sobre os 70. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, o que aconteceu? Diz o texto? Profetizaram. Olha que curioso aqui.
Primeiro ponto. Deus está falando para Moisés: Moisés, eu vou levantar 70 homens para te auxiliar. Então, irmãos, quando Deus faz isso, Ele derrama o Espírito Santo sobre esses homens, porque esses homens precisam ser o quê? Capacitados. Capacitados. A ideia de batismo no Espírito Santo é a ideia de capacitação. É a ideia de tornar o crente uma testemunha preparada. Uma testemunha ali de alguma forma cheia, capacitada. É exatamente o que ocorre aqui. Aí você vai me dizer: Gutiérrez, mas eles profetizam. Sim, profetizam. O profetizar aqui é bem curioso, porque o verbo aqui, ele tem origem na palavra navi ou nabi, que é a palavra profeta, né? Que é um verbo bastante comum no Antigo Testamento. Mas aqui, se você observar bem o texto, olha o que diz: e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Aqui não está escrito assim: e profetizaram X, e profetizaram Y, e profetizaram tal e tal e tal coisa. Não, só diz assim: e profetizaram, bem seco, né? E profetizaram, ponto e vírgula, mas depois, nunca mais. Só foi nesse momento. Só foi ali como um sinal que eles foram capacitados. Olha o que é curioso aqui, irmãos. Alguns biblista é quem se especializa especialmente nos textos originais. Alguns biblistas, e aqui eu cito biblistas não pentecostais. Um deles, o nome dele é John Goldgate. Esse biblista, ele traduz o texto assim: e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, eles falaram em linguagem estática, ou falaram em glossolalia. Glossolalia é uma palavra grega, uma palavra técnica para falar em novas línguas. Tá? O John Goldgate, que é esse biblista, ele interpreta, não só ele, vários biblistas interpretam que aqui é uma espécie de falar em línguas. Não é uma profecia convencional do tipo: assim diz o Senhor, tal coisa. Tá? Porque assim, imagina a cena, né? Imagina 70 homens falando ao mesmo tempo: assim diz o Senhor, e tal, né? Não faz nem muito sentido na cena. Por isso que muitos biblistas, eles entendem que aqui foi uma espécie de falar em línguas. Isso é bastante curioso. Porque se essa interpretação ela for realmente correta, e eu também vou para essa linha, porque ela faz bastante sentido, aqui nós temos literalmente, o primeiro Pentecostes do Antigo Testamento, da Bíblia, né, como um todo. Continue aqui o versículo seguinte: porém no arraial ficaram 2 homens. Outro ponto curioso aqui. Veja que foram convocados 70 homens, e por algum motivo 2 homens não foram para a roda. Por algum motivo. A Bíblia não diz o motivo, só diz o nome deles. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, mas também o Espírito veio sobre eles, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E o que aconteceu também com eles, irmãos? E profetizaram lá do lado de fora, no arraial. Na tenda aqui ao redor estava um grupo profetizando, 70, e esses 2 aqui do lado de fora também profetizando. Olha que curioso. Mais um versículo. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Foi lá um jovem, viu aquela cena, eles estavam um pouco distantes, e foi correndo para avisar Moisés: olha, tem 2 homens lá fora também profetizando. Versículo 28. Pode passar o próximo, por favor. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, Josué ainda jovem aqui, ele diz o seguinte para Moisés: Moisés, Senhor meu, proíba. Qual é a preocupação
preocupação aqui de Josué? Lembrando, até então, o único capacitado pelo Espírito Santo era Moisés. Em outras palavras, o poder estava só com quem? Com Moisés. Agora esse poder é distribuído com mais 70. Ele é dividido. Tá? Aí, pensa na cabeça de Josué agora. Moisés está sob risco. O poder está fugindo do controle. Agora tem 2 homens lá fora que não estão sob a regência de Moisés e que também estão profetizando. Aí qual é a reação de Josué? Isso é um risco ao poder de Moisés. Tem que proibir. Tem que proibir. Agora a resposta de Moisés é maravilhosa. Versículo 29. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Você está com ciúmes por mim, Josué? Josué, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Olha a visão de Moisés. A visão de Moisés é outra. Ele celebra a democratização do derramamento do Espírito. Ele não fica com ciúmes, querendo, né? Ele entende aqui, muito antes do Evangelho de João ser escrito, que foi escrito séculos depois, né? Ele entende muito antes disso que o Espírito sopra onde quer, né? Você não tem como controlar o vento de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Então nós temos uma imagem muito bonita aqui, irmãos, que é a ideia que onde o Espírito Santo é derramado, pessoas são capacitadas. Então, naturalmente, a fé bíblica, e o pentecostalismo vai destacar isso, ela é uma fé não centrada em uma pessoa. A gente não tem uma fé centrada. Por exemplo, você tem a figura dos pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas. Todas essas pessoas são chamadas a um chamado especial. Só que o pentecostalismo vai destacar que todos nós somos servidores e cooperadores da obra do Senhor. Então isso faz o pentecostalismo uma fé em que não dá para eu ser meramente um crente de banco. Não dá para ser meramente um crente que vai consumir o culto e vai embora. Como se eu fosse vir aqui a um teatro ou a um cinema, que eu só venho para consumir um conteúdo e depois vou para minha casa. Não, eu venho para cá para ser literalmente comissionado para fazer a obra do Senhor. Então todo crente é literalmente um obreiro, é alguém para fazer a obra do Senhor. Tá? Então é exatamente isso. O que nós vemos aqui é Moisés também. Tem um teólogo chamado Roger Stronstedt, um teólogo pentecostal falecido recentemente, que ele chama esse desejo de Moisés do sonho de uma comunidade de profetas, né? Do sonho de uma comunidade profética. É exatamente esse sonho que Moisés tem aqui. Ele sonha com um dia, quem sabe, que todo Israel se tornasse uma comunidade de profetas. Esse é o desejo dele. Agora, veja o que é curioso, né? Veja agora a sua Bíblia aí, em Joel capítulo 2. Um texto bastante conhecido, Joel capítulo 2. Simão também poder colocar na tela, por gentileza. Joel capítulo 2, versículo 20. Desculpa. 2:28. Olha o que diz aqui a palavra, irmãos. E há de ser que depois, aqui, lembrando, a gente já passou séculos, né? Séculos depois. Agora o profeta Joel está sendo usado ali entre o povo de Israel. E Joel, Deus fala assim com ele, né? Há de ser que depois, ou seja, é um evento futuro, não é no tempo de Joel.
há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre o quê? Sobre toda a carne. Está vendo que o desejo de Moisés aqui está sendo agora profetizado? Moisés falou: tomara que todo o povo fosse profeta. E aqui está dizendo: há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A imagem aqui, irmãos, é a imagem de Números 11. É o Espírito Santo sendo derramado. Agora não é sobre 70 anciãos. É sobre toda a carne. Toda a carne. Toda a carne aqui não tem um sentido literal de todas as pessoas do mundo. Não, não é isso. É o sentido de todo tipo de pessoa. Tá? É todo tipo. Inclusive a NVT, a nova versão transformadora, ela traduz dessa forma: derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Que todo tipo é esse? Lembrando, quando o primeiro a ser enchido ali é Moisés, ele é um homem da liderança. Depois são 70 homens da liderança, 70 anciãos. Agora temos: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Irmão, é rápido aqui, viu? Gostei, viu? Colocou na NVT ali. Sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas. O que vai acontecer? Profetizarão. Então nós temos aqui a primeira questão aqui, ó, homem e mulher, né? Filhos e filhas. Não está mais restrito apenas a homens. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então aqui não tem uma questão mais de gênero, né? É homem e mulher. Não tem mais uma questão de idade. São jovens e velhos. E o versículo 29 vai dizer ainda: naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Também não há mais uma distinção de hierarquia ou mesmo de classe social. Então aqui o Espírito Santo é derramado, é profetizado por Joel que chegaria esse dia, né, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Agora volte um pouco comigo. Vou pedir o auxílio muito bom aqui do irmão do slide. Agora em 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 9. 1 Samuel 10 está falando da consagração de Saul como rei. Lembrando que Saul vai ser aqui o primeiro rei de Israel. Alguns pontos, irmãos. Se ele vai ser o primeiro rei de Israel, até então a liderança era do profeta Samuel. Observe bem que ele também precisa ser capacitado. Afinal, ele vai guiar o povo, ele vai guiar a nação de Israel. E ele é capacitado, ele é ungido, literalmente, por Samuel. É derramado sobre ele o óleo do Senhor. E aí diz o texto que depois dessa cerimônia de consagração, diz o texto o seguinte: assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Versículo 10. E chegaram a Gibeá, e Saul e o seu servo, olha só, ele saiu da presença de Samuel, ele foi chegando na cidade, ao povoado de Gibeá, e diz o texto: Saul e o seu servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Samuel era um profeta que dirigia uma escola de profetas. E esse grupo de profetas, diz o texto, e eles profetizavam, mas não diz a mensagem, um conteúdo, dando a entender mais uma vez uma espécie de manifestação de glossolalia. E aí diz o texto que Saul, ele vê, né, junto com o seu servo, um grupo de profetas vindo na sua direção. Olha o que o texto diz: então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Olha a cena. Está vindo ali um grupo de profetas profetizando. Saul está indo ao encontro. Ele é tomado pelo Espírito Santo e também começa a profetizar. Irmão, vocês estão observando aqui um padrão? Capacitação, enchimento do Espírito Santo e uma manifestação física. Estão observando?
Então, alguém falar que a gente só se baseia em Atos, está muito errado, porque esse padrão, ele está presente. Ó. A gente já leu Números 11, agora a gente está em 1 Samuel 10. Pode passar para o próximo versículo. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que é que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? As pessoas observaram bem. Irmãos, pode voltar no versículo 10 agora, por favor? E ponha na Almeida Revista Corrigida. Aliás, o versículo 11, desculpa. Na Almeida Corrigida. Olha, irmãos, olha como que está na Almeida Corrigida. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram. Olha o verbo aqui. Viram. Outro ponto curioso. As pessoas reconhecem Saul como profeta, não porque eles ouvem, é porque eles veem. Veem o quê? Algum tipo de manifestação física. Tá? Algum tipo de manifestação física. Porque é isso que leva eles a identificarem Samuel aqui como profeta. Agora, eu vou pedir que o irmão abra em 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. Você vai passear um pouquinho em textos bíblicos hoje aqui, irmão. A partir do versículo, deixa eu só confirmar, 18. Aí passaram-se anos, Saul já era rei consolidado, totalmente desviado já. Vem Deus e confirma Davi como próximo rei. Saul fica possesso, né? Literalmente assim, ele fica totalmente transtornado com aquilo. O que é curioso aqui, irmãos? É a presença de Davi constantemente com Samuel. E Davi o tempo todo está envolvido na escola de profetas. O tempo todo. Não há nenhum versículo bíblico, nenhum texto bíblico dizendo que Davi profetizou. Não há. Mas o tempo todo ele estava ali na presença de Samuel e junto com os demais profetas. Quando Davi fica sabendo que ele vai ser preso, ou ele vai ser morto ali por Saul, ele foge. E ele vai justamente para a casa dos profetas junto com Samuel. E diz o texto: assim Davi fugiu, e escapou e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Pode passar. E anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi está lá em Naiote, lá em Ramá. 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, para prenderem Davi. Olha o curioso aqui, irmãos. Os quais viram, os mensageiros estavam indo lá prender Davi. Davi estava na escola de profetas. Aí diz o texto: os mensageiros viram uma congregação de profetas, o quê? Profetizando. Eles viram. De longe. Eles viram fogo caindo ali. Onde estava Samuel, que presidia sobre eles? Olha o que o texto diz. Então o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Eles caíram no fogo também. A Bíblia apresenta aqui, irmãos, um ponto curioso sobre o enchimento do Espírito Santo, que há um caráter contagioso. Contagioso. O culto estava pegando fogo ali, dos profetas. Os caras foram prender Davi, que estava lá no meio, e eles foram tomados pelo Espírito Santo também. Versículo 21. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saul enviou ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Quanto mais gente ele mandava, mais gente era ali tomada pelo Espírito Santo. E o 22 diz: então foi também ele mesmo a Ramá. E Saul não aguentou mais, ele mesmo foi. E chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntou e disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote em Ramá. 23.
Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo, o texto até destaca, não é um outro espírito. O mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, até Saul, irmão, chegando lá, e ia profetizando. O diferente aqui com Saul é que ele nem precisou chegar perto. Já longe, o Espírito Santo o tomou e ele foi caminhando em direção ali, profetizando, até chegar em Naiote, em Ramá. Versículo 23. Isso que é profundo da gente ver nesse texto. O Espírito Santo dá poder, mas não é poder sobre as pessoas, é poder para servir as pessoas. É isso que Moisés entendeu lá atrás e que Josué não tinha entendido ainda. E veja o que o Espírito faz com Samuel, com Saul. E ele também se despiu as suas vestes. Ele fica, não nu literalmente, ele tira as suas vestes reais, a sua capa de rei. E ele também profetizou diante de Samuel. Olha que linda essa cena. E esteve nu, volto a repetir, nu das vestes reais, por todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, aí voltou o ditado, está também Saul entre os profetas. Olha que linda essa cena, irmãos. Alguém ele é o contrário de Moisés. Se Moisés não tinha nenhuma vaidade, nenhum ciúmes do seu poder sendo dividido, aqui Saul ele estava muito preocupado com perder poder. Afinal, Deus tinha levantado Davi. E Deus faz isso, ele toma ali o Espírito Santo de Deus a Saul e ele tem que se despir das suas vestes reais. É isso que o poder do Espírito faz. O poder do Espírito ele provoca justamente esse despir do poder humano, né? Agora, veja comigo o texto de Lucas, capítulo 1. Deixa eu só confirmar aqui o versículo. Lucas, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 5. Deixa eu só confirmar aqui para o irmão colocar ali na tela. Lucas, capítulo 1. Não, versículo 15, desculpa. Versículo 15. Vocês viram aqui o padrão, né? 70 anciãos, Eldade, Medade, Saul e também os mensageiros de Saul, tomados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito e começam a profetizar, o que é equivalente nesses textos a falar em novas línguas. Aí a gente chega no Novo Testamento. O que acontece aqui? Só Lucas relata detalhes da infância de Jesus. Mateus também, mas Mateus menos. Mas só Lucas detalha vários detalhes ali de como o processo ali da infância de Jesus se deu. E Lucas ele vai dizer o seguinte, que Zacarias era o pai de João Batista, né? Zacarias era um sacerdote. Mas Zacarias não era aquele sacerdote da elite sacerdotal. Ele não era ligado diretamente ao templo. Ele não era um saduceu. Ele era um sacerdote de um vilarejo distante ao sul. Um vilarejo bem pequenininho. Mas como ele era sacerdote, ele era do grupo ali, de um dos grupos, né, sacerdotais, e havia 24 grupos naquela época. E esses grupos, eles eram divididos no serviço do templo, no sacrifício diário. Todo santo dia havia o sacrifício ou a cerimônia do incenso. O incenso era acendido de manhã e no final da tarde. Então, irmãos, era tanto sacerdote que havia em Israel, porque era basicamente a tribo de Levi, que um sacerdote para acender o incenso no templo, às vezes era uma vez na vida que ocorria isso. Então era aquele momento especial, sabe? Puxa, chegou aquele momento assim, chegou meu dia de ir lá e fazer esse sacrifício. E foi o dia ali de Zacarias. Quando ele chega no templo para fazer esse sacrifício, diz o texto bíblico que Gabriel o visita.
E Gabriel fica ali à direita do altar. A direita simbolizando esse poder e também essa autoridade de Gabriel. E Gabriel começa a falar algumas coisas para ele. E começa a falar que ele vai ser pai. E ele já era velho, a sua esposa estéril. E ele recebe essa mensagem com surpresa. Ele fica até mesmo espantado. Mas olha o que Gabriel fala para Zacarias, versículo 15. Fala do seu filho, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, ele fará um voto de Nazireu. E será cheio do Espírito Santo. Guarde isso aqui. É a primeira vez no Evangelho de Lucas que aparece essa expressão. E será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe. Tá? Agora, aí, o que acontece? Ele meio que duvida. Aí o anjo o pune como desse. Ele fica mudo por ter duvidado da promessa do Senhor aqui. Ele fica mudo. E aí a sua esposa fica grávida. 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel, os irmãos conhecem bem o texto, ele vai visitar Maria. Veja comigo agora o versículo 34. Não, 30, a partir do versículo 30, por favor. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Olha, irmãos, vai guardando essas informações. Primeiro o anjo aparece para Zacarias, homem, idoso, sacerdote. Agora o anjo aparece para Maria. Maria aqui, irmãos, tinha 15 anos. Tá? Hoje ela seria chamada de adolescente, porque naquela época não existia esse conceito de adolescência. Naquela época, ou você era criança, mulher depois da menstruação, de criança passava a ser mulher pronta para casar. O homem, depois da cerimônia dos 12 anos, já era um homem formado naquela época. Não existia essa transição de infância para a vida adulta. Então Maria aqui era muito jovem, tinha 15 anos, prometida, noiva de José. E diz o texto que o anjo fala: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. 32. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, claramente, o anjo está falando: Maria, você vai ser mãe do Messias. Você vai ser mãe do novo Davi. Pode passar. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha que lindo isso. 34. E disse Maria ao anjo, ela ouve tudo isso, toda essa mensagem maravilhosa, mas ela tem uma dúvida básica: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Como que eu vou ficar grávida sendo que eu sou virgem? Agora eu quero chegar nesse versículo, 35. Respondeu o anjo, disse-lhe: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Irmãos, olha aqui, isso aqui é Atos 1:8. E recebereis a virtude. Está vendo que lá em Atos 1:8 tem a palavra virtude? E aqui diz o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo. Virtude em Atos 1:8 e virtude em Lucas 1:35 é a mesma palavra grega, dínamos. É a mesma palavra. Tá? Em outras palavras, irmãos, Maria aqui está experimentando uma espécie de pré-Pentecostes. O Espírito Santo está descendo sobre ela. Veja a linguagem aqui, ó. O Espírito Santo desce. Você, Maria, vai ser cheia do poder do Altíssimo. Olha aqui, é um pré-Pentecostes. E a sombra do Altíssimo te cobrirá. Que cena linda. Quando fala que a sombra do Altíssimo te cobrirá, ao mesmo tempo o anjo está comparando o Espírito Santo a um pássaro, que é uma comparação bastante comum
Em Lucas capítulo 3 também o Espírito Santo é derramado sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, ele também é comparado ao pássaro. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. E criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Irmão, veja se tem a Almeida Revista Atualizada, ARA, nesse mesmo versículo. ARA. Essa é NAA, se tiver. Porque ela tem ela pega melhor o sentido do original. Não, é ARA, Almeida Revista Atualizada. Essa não tem, né? Mas pode deixar nessa NA. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas na ARA, eu só vou citar aqui para os irmãos, ela traz um sentido um pouquinho diferente, e ela traz um sentido que, na minha opinião, faz mais justiça ao texto hebraico original aqui, nesse versículo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha o texto. Havia trevas, havia um abismo, e o Espírito de Deus pairava. O verbo pairar aqui é a ideia de um pássaro que voa parado. Por que o pássaro voa parado? Ou ele está se alimentando, ou ele está alimentando a sua prole. Ou ele alimenta ou ele está alimentando. Quando o texto diz que a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo estava ali pairando sobre a face do abismo, a ideia do texto de Gênesis é que o Espírito Santo é um espírito de vida. Ele está gerando vida na criação. Olha, irmãos. Esse mesmo sentido, podemos voltar agora para Lucas 1,35. O que é o ventre de Maria, o ventre da Virgem? É o ventre sem forma e vazio, que o Espírito Santo está pairando ali e dando vida nos ventres de Maria. O que nós temos aqui na vida de Maria é também uma mulher cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, nesse momento. Aí Maria, ela ouve isso, ela recebe muita fé, diferente de Zacarias, ela não demonstra incredulidade, e ela abraça isso com fé, o que não era fácil para ela, afinal, como que ela ia explicar uma gravidez dessa? Quem é que ia acreditar nela? Veja agora o versículo 39. Pode voltar agora na versão Almeida Corrigida, por favor. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Ela sai da sua cidade, vai até ao sul para visitar Isabel. Essa viagem aqui, irmão, segundo os especialistas, levava uns 4 dias. Ela recebe a notícia do anjo Gabriel, ela já se arruma e vai para a casa de Isabel. Lembrando que Isabel já tinha 6 meses de grávida. Só que Isabel não sabia que Maria estava grávida, né? Não sabia. Maria nem barriga tinha ainda. Ela acabou de receber o anúncio da gravidez. Versículo 40. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ela chega lá, aquela saudação judaica típica, né? Shalom nessa casa, versículo 41. E aconteceu o quê? Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o que aconteceu? A criancinha, João Batista, saltou no seu ventre. Irmão, pentecostal, né? Porque o texto lá atrás a gente leu: Zacarias, o seu filho será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Na hora que ele sente a presença do Messias na barriga de Maria, ele está na barriga de Isabel.
Maria está se aproximando. O Messias está ali dentro. Ele dá um salto de alegria. Ele dá um pulo, cheio do Espírito Santo. E como eu falei, o Espírito Santo, o enchimento tem um caráter contagioso. Porque lá para Zacarias, ele só diz que só o menino ia ser cheio do Espírito Santo. Gabriel fala. Ele não fala de Isabel, ele fala do menino cheio do Espírito Santo. Mas o texto diz que a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A sua mãe também foi, de alguma forma, contaminada, né? Foi também enchida do Espírito Santo. Versículo 42. E diz o texto que ela também tem uma reação física. Quando ela é cheia do Espírito Santo, ela exclama com grande voz. O texto no grego dá um sentido, ela dá um grito. E ela diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O que ela está fazendo aqui, irmãos? Está profetizando. Porque ela não sabia que Maria estava grávida. Isso aqui está na porta ainda, ela nem entrou na casa ainda. Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Versículo 43. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A profecia é tão profunda que ela tem o reconhecimento aqui, que ela está perante a mãe do Messias. Outra coisa aqui, irmãos, agora nós temos mais uma pessoa cheia do Espírito Santo, mais duas, né? Nós temos ali primeiramente Maria, nós temos agora mais mais João Batista, como cheio do Espírito Santo, uma criança, nem nascida ainda, cheia do Espírito Santo, e nós temos a sua mãe, que era mais velha que Maria inclusive, também cheia do Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, você vai ver o seguinte: depois ali que João Batista nasce, aí tem uma discussão ali, qual seria o nome do menino. O anjo já tinha falado para Zacarias que seria João, e aí Isabel fala que seria João, as pessoas meio que não aceitam, porque não havia nenhum João na família, e aí vai lá, Zacarias escreve o nome, confirma que é João, e ele volta a falar em seguida. E diz o versículo 67 agora, Lucas 1,67. Quando ele volta a falar, o que acontece? E Zacarias, seu pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Mais um. João Batista, Isabel, Zacarias e Maria. Um sacerdote velho, uma mulher idosa, uma mulher jovem e uma criança, cheios do Espírito Santo. Aí, no capítulo 2 de Lucas, e só Lucas registra isso, aí Jesus nasce, texto que a gente lê sempre no Natal. Aí Jesus vai ser apresentado no templo, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Jesus vai ser apresentado, 8º dia de nascido. E diz o texto que Simeão era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Primeiro ponto, 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele recebeu a revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Messias, o Cristo do Senhor. Versículo 27. E pelo Espírito, olha que homem completo. E pelo Espírito foi ao templo, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, e recebia revelações do Espírito. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, versículo 28, ele, Simeão, então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Irmãos, Simeão é outro profeta aqui. É outro profeta. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Outro ponto interessante da fala de Simeão. Porque naquela época havia várias correntes messiânicas em Israel.
a corrente que dominava na época era a esperança de um Messias apenas para Israel. Não era o Messias para o mundo inteiro, mas ele está falando: o qual tu preparaste perante a face de todos os povos. 32. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. É para abençoar as nações inteiras, mas também para a glória de Israel. 33. Aí o texto vai dizer: José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, do menino. 34. Esse ponto é bem curioso. E Simeão os abençoou e disse a Maria. Olha só. Nessa primeira fala, ele fala com José e Maria. Estou aqui com esse menino, ele é o Messias, ele vai abençoar as nações, ele vai abençoar Israel. Aí ele se vira só para Maria agora. E ele diz o seguinte: Maria, esse menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Em outras palavras, Maria, esse menino aqui vai causar confusão em Israel, e esse menino é um sinal de contradição. Ele vai abater quem é mais ele vai ficar menos, e com esse menino quem é menos vai ficar mais. O que é curioso aqui? A gente não leu, mas ainda no capítulo 1, depois que Maria recebe o anúncio, depois que ela visita Isabel, ela compõe um cântico. E nesse cântico de Maria, é uma menina cheia do Espírito Santo, ela fala exatamente isso, que Deus vai abater os exaltados e vai exaltar os humildes. Ela fala isso. E aqui Simeão confirma a palavra de Maria. Veja que ele só fala com Maria. Irmão, quando gente cheia do Espírito Santo vai se encontrando, as palavras do Senhor vão se confirmando, né? Vão se confirmando. Exatamente acontece isso aqui. Versículo 35. Mas ele continua: Maria, uma espada, olha isso, transpassará também a tua própria alma. Por que ele só profetiza para Maria? Porque quando Jesus vai ser crucificado na cruz, quando Jesus inicia o seu ministério, José já tinha morrido há muito tempo. Só quem ia ver Jesus sendo morto não seria José, seria só Maria. Aqui, nesse trio de pessoas aqui, Simeão já estaria morto, José já estaria morto, apenas Maria estaria viva para ver essa cena. 33 anos antes, Deus, por meio do Espírito Santo da vida de Simeão, fala com Maria: Maria, uma espada transpassará a tua alma. Que lindo isso, irmãos. O cuidado de Deus para com Maria. Ela ouve 2 profecias em pouco tempo. Há 9 meses atrás ela ouviu: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Agora ela está ouvindo: uma espada transpassará a tua alma. E aí ela está ouvindo isso, e certamente ela não entendeu nada naquele momento. Não entendeu nada. Mas ela deve ter lembrado disso no dia que viu seu filho crucificado. E diz o texto ainda: para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E na sequência aqui, irmãos, vai falar ainda de a profetisa. Então vamos lá. Zacarias, sacerdote idoso. João Batista, criança. Isabel, mulher idosa. Simeão, homem idoso, mas não era sacerdote, não era um oficial. Profetisa Ana, uma viúva idosa. E Maria, uma jovem. Que nós temos o que tem aqui em comum em todos eles? Todos cheios do Espírito Santo. Lembra aqui? Lá atrás, tomara que todo o povo do Senhor fosse o quê? Profeta. Lá atrás, Moisés: eu quero que Israel se torne uma comunidade de profetas. Irmãos, não sei se você pegou isso aqui, mas Jesus, no seu nascimento, é cercado por uma comunidade de profetas. Ele é cercado. A sua mãe, a prima da sua mãe, o seu primo de segundo grau, né?
todo mundo. Jesus é cercado de uma comunidade de profetas. E aí em Lucas ainda, o próprio Jesus também é um profeta. Agora veja comigo Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, no batismo de Jesus, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O episódio do batismo das águas de Jesus é um episódio relatado em todos os evangelhos, tá? Todos os evangelhos. Mas Lucas, você pode depois ler em casa com atenção, você vai observar isso. Lucas é o único que chama a atenção que no momento que Jesus está sendo batizado nas águas, ele também estava orando. E diz o texto o seguinte: sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Onde que a gente vai ver depois pessoas orando e o céu se abrindo de novo? Atos capítulo 2. Aqui, irmãos, temos um paralelo. Lucas não escreve nada à toa. Ele está fazendo um paralelo entre o início do ministério de Jesus, que é o seu batismo, naquele momento que ele recebe o enchimento do Espírito Santo. Ele associa isso a um ato de oração de Jesus e o momento que o céu se abre. A mesma coisa vai acontecer depois com a igreja. Aí continua o versículo. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, também sendo batizado Jesus, orando ele, o céu se abriu. 22. Aliás, 22. Lá, acho que pulou. É que você foi para Atos agora. É Lucas 3. 22, isso. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Agora, Lucas 4, versículo 1. E Jesus, o que é agora? Olha aqui, irmãos. Quem é que agora é apresentado como cheio do Espírito Santo? O próprio Jesus. Mas que o Tiago me explica isso? É o seguinte: Jesus é homem e Deus, plenamente homem, plenamente Deus, como diz o credo, né? Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Se você lê o Evangelho de João, João vai falar mais de Jesus como Deus. O Evangelho de Lucas fala de Jesus mais como homem. E como homem, Jesus também foi capacitado pelo Espírito Santo. E Jesus também foi cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele era, assim como Simeão, ele era cheio do Espírito e ele era conduzido pelo Espírito. Isso ainda no capítulo 4. No capítulo 4, ainda no versículo 14, fala o seguinte: aí Jesus é tentado ali pelo diabo no deserto, ele sai daquela região, e diz o texto: então, pela virtude, ou pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Veja, Jesus era conduzido também pelo poder do Espírito. Ele volta para a Galileia e a sua fama correu por todas as cidades de redor. 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele entra na sinagoga, 17, e foi ligado ao livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aí Jesus lê Isaías 61. Ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim. Irmãos, olha só a cena aqui. Lucas 4, o Espírito Santo e Jesus o tempo todo juntos. Jesus cheio do Espírito, Jesus era conduzido pelo Espírito, Jesus era levado pelo Espírito. Jesus chega na sinagoga, abre o profeta Isaías e lê o quê? O Espírito do Senhor é sobre mim. Para quê? Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, 19, a pregoar a liberdade aos cativos,
dar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Em outras palavras, o Espírito Santo está sobre mim para que eu seja testemunha do Evangelho. A primeira testemunha do Evangelho, Jesus. Até mesmo Jesus passou pelo processo de ser capacitado pelo Espírito Santo para ser testemunha do Evangelho. Tá, irmãos? Isso é muito lindo. E para encerrar, veja Lucas 10 agora. E eu estou fazendo de propósito. Eu estou expondo a nossa doutrina do batismo do Espírito Santo sem citar Atos. Não sei se vocês observaram. Eu trabalhei vários textos bíblicos e a gente não foi para Atos. Porque Atos vocês conhecem de qual é salteado. E para desfazer essa acusação, e volto a repetir, ainda que só fosse em Atos não seria problema. Mas essa acusação é falsa. Tá? Lucas 10. Lucas 10. Aí, irmãos, em Lucas 10, olha que curioso, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor teve 12 apóstolos, né? Mas teve um momento que ele levantou um grupo maior. Qual era o tamanho desse grupo maior? 70. Igual do Moisés e os 70 anciãos. Designou ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2. Aí Jesus, ele fala o seguinte: olha, vocês vão lá pelas cidades. Aí Jesus dá uma série de instruções. Aí eles vão. Eles expulsam demônios. Eles são usados na cura divina. Maravilhas começam a acontecer. Aí, irmãos, eles voltam assim, alegres. Versículo 17. E dizia-lhes, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, Jesus, a gente está assim animado, porque pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles falam isso. Versículo 18. Aí Jesus fala uma coisa aqui um pouco enigmática, né? Ele ouve isso e Jesus fala: eu via Satanás como raio cair do céu. Como assim? Veja o verbo aqui, irmãos. E Jesus não fala assim: eu vi, ou eu estou vendo. Jesus fala: eu via. Em outras palavras, é um tempo verbal de um passado de alguma forma próximo, né? De um passado contínuo, porém próximo. O que Jesus está falando aqui? Quando os discípulos chegam dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos sujeitam, as pessoas são curadas, as pessoas estão sendo salvas. Jesus está dizendo: olha, enquanto vocês faziam isso, eu via Satanás, mais uma vez, né, caindo do céu como um raio. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Se você entendeu bem, é isso. Toda vez que a gente está orando pelas pessoas, as pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertadas, Satanás mais uma vez está caindo. É exatamente isso. E aí o 19 fala: e eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O poder é algo que eu dou a vocês para quê? Para que vocês tenham a capacitação para vencer as forças do mal. Versículo 20. Mas aí Jesus faz um alerta também, que é um alerta que com isso eu quero encerrar aqui com os irmãos. O poder pentecostal é muito bom, é muito bom, é muito importante, mas a gente não pode esquecer disso aqui. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, ou porque vocês falam em línguas, ou porque vocês profetizam. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Isso aí, ó, é o motivo de maior alegria. Porque, irmãos, todo dom, ele é uma ferramenta. Ele não é o fim em si mesmo. Ele é uma ferramenta para um fim.
O enchimento do Espírito ele é uma ferramenta para que a gente atinja o nosso alvo, que é transmitir o Evangelho. Mas o fim é o próprio Cristo, porque é isso que anuncia o Evangelho. O fim é ter essa comunhão eterna com o Cristo dos céus. Esse é o fim de todo crente. Amém? Deu para compreender, irmãos, aqui a nossa doutrina pentecostal? E volto a repetir. Se alguém te acusar, não, vocês estão se baseando só em uns 2 textos da Bíblia, não. Você começa com Números 11, passa para 1 Samuel 10, Joel 2. Lucas é o que não vai faltar de referência para você. Isso mostra a riqueza da nossa teologia. Amém? Agradeço a oportunidade, irmãos, eu acho que já até estourei o tempo. Aproveito aqui para também apresentar. Eu sou autor de alguns livros, e 2 pela CPAD. Só que o da CPAD sempre está esgotado. Assim, é uma coisa. A editora tem um problema de distribuição. Eles emitem poucos livros e em uma semana acaba e depois demora de novo. Mas o da CPAD, se vocês acharem, um é o Revestido de Poder e o outro é o Espírito e a Palavra. Esses livros que eu lancei para a CPAD. Mas o meu mais recente é esse aqui, ó. Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, pela editora Thomas Nelson Brasil, que é uma grande editora também. Esse livro aqui eu trato de vários temas relacionados ao Espírito Santo, inclusive o tema que a gente tratou aqui de manhã. Estou com pouquíssimos exemplares, irmãos, então se algum irmão quiser me procure aqui. Só tenho acho que 4 exemplares. Então, ó, já está reservado. Já acabou então. Aí os irmãos vêm aqui depois no final do culto que a gente vende aqui para os irmãos. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, mais uma vez. Deus abençoe os irmãos. A gente vai tirar uma oferta agora. Irmãos, vale glória a Deus? Por isso que eu gosto de ser pentecostal, irmão.